Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, você que se conecta aqui no Esportes. Nós estamos aqui para falar dos grandes duelos que tivemos ontem aqui pelas semifinais da Copa do Brasil. De um lado tínhamos Grêmio e Atlético Paranaense, do outro tínhamos Internacional e Cruzeiro. O Atlético precisando reverter desvantagem de 2-0 para o Grêmio e conseguiu. Fez 2-0 no tempo regulamentar, com destaques para a pressão que eles fizeram, cara. Muito bem o Nicão, que fez o primeiro gol, foi muito bem no jogo. Eu acho que o Atlético poderia até ter finalizado o Grêmio no tempo normal, principalmente depois da expulsão do Kahneman. Mas o jogo foi muito bom. O Grêmio, que por muitos foi considerado o melhor futebol do Brasil, não teve a bola, jogou na retranca, jogou fechadinho, fez cera, cara. Fugiu completamente das características e, apesar de muitas vezes ter sabido jogar com um jogador a menos, não foi o que aconteceu no jogo de ontem. O David Braz chegou a entrar quando o Kahneman foi expulso para repor a zaga do Grêmio, para compor zaga, né? Porque eles iam jogar com um zagueiro a menos fora de casa, com o Atlético amassando do jeito que estava amassando. Aí tá a expulsão dele. Muito violento esse carrinho, muito violento. Até em câmera lenta o carrinho é rápido. Nossa, sorte que não quebrou a perna do cara. Aí depois o David Braz fez esse gol aí, ó, só que estava impedido. Quase que o Grêmio consegue arrancar um empate. Só que o Atlético amassou, cara, jogou pra caramba. Depois o Rubem, Marco Rubem, acabou marcando o jogo, acabou empatando o confronto, né? Ficou 2-2. E nos pênaltis todo mundo bateu direitinho. Quase que os goleiros pegam gols batidos. O cara que teve mais mal pra bater, que foi o PP, foi lá e perdeu. Futebol assim castiga, todo mundo dando o Grêmio como finalista, Grenal, o pessoal falando Grenal do milênio, Grenal do século. E acabou que deu Atlético, calou a boca de todo mundo. Até nós do Esportes comentamos e falamos que estávamos confiantes que o Grêmio iria passar, por ser um time copeiro, time muito bem treinado pelo Renato. Mas o futebol é o melhor esporte do mundo por essas e por outras, né? E aqui é com o nosso do PP, ó. Perdeu. O Inter, que já tinha ganhado de 1-0 no Mineirão, apesar do começo do jogo bom do Cruzeiro, o Inter amassou, cara. Amassou. O Cruzeiro começou o jogo pressionando ali nos primeiros 15, 20 minutos. Foi muito bem. Eu até achei que ia dar um empate, ia para os pênaltis no começo da partida, mas depois o Inter mostrou porque que é o Internacional no Beira-Rio e acabou abrindo o placar com o Guerreiro de cabeça. Posteriormente ele faz outro gol, faz 2-0, aí fica tranquilo. Aí o Cruzeiro, num desespero de tentar sair pro jogo, acaba meio que se desprotegendo e aí levando o terceiro gol do Edenilson de cobertura, que aliás foi um golaço. Que o Inter ia passar, a maioria das pessoas já esperavam. O que a gente não esperava era o seguinte: a declaração do Thiago Neves após o jogo. Se vocês não ouviram, eu vou estar colocando aqui pra vocês neste momento. É um jogo diferente, onde a gente teve que adaptar. Eu acho que, na minha opinião, você mudar 3, 4 jogadores para uma decisão fora de casa é muita coisa. É no time que já vem formado. Então improvisar jogadores é difícil, ainda mais jogador que não vem jogando. Então foi um pouco complicado, mas mesmo assim a gente conseguiu fazer um primeiro tempo bom. E aí, como eu falei, o primeiro gol foi um balde de água fria e o time sentiu. Thiago, a partir de que momento vocês souberam a escalação? Você disse aí a improvisação de jogadores, o Henrique teve que ir para a zaga ali depois, o Jadson entrou na direita. A partir de que momento foi isso e como foi essa conversa? Foi na preleção, na nossa preleção, sei lá, 2, 3 horas antes do jogo. E na minha opinião, acho que é muito em cima da hora. E você improvisar 3, 4 jogadores numa linha que já vinha formada há 2 anos, nada contra, é óbvio que a gente quer ganhar, o time jogou bem, os jogadores que entraram jogaram bem. Só que é muita coisa para uma decisão. Para uma semifinal, o segundo jogo de semifinal é muita coisa. Eu acho que o time sentiu um pouco de entrosamento, mas como eu falei, o primeiro gol foi o balde de água fria, onde a gente sentiu bastante, porque para aumentar uma vantagem aqui dentro do Beira-Rio é difícil. Então nós vemos a entrevista do Thiago Neves, que deu uma cornetadinha no Rogério Ceni. Falou assim que mudar 3, 4 jogadores de posição, jogadores que não vinham jogando numa decisão, é muito complicado. Eu concordo com o Thiago Neves, só que eu acho que ele não deveria dar essa entrevista. Ele só quis causar mais polêmica. A entrevista foi concedida à Rádio Itatiaia, dando todos os créditos a ele aqui, ao site deles que publicou essa parte. E é o seguinte: o Rogério Ceni, ele tem essa característica de mexer muito nos times dele, botar bastante atacante, botar geralmente alguns jogadores fora de posição.
Só que no Fortaleza ele fazia isso, como eram jogadores sem nome, como no time do Cruzeiro, que temos várias figurinhas carimbadas, vários caras muito conhecidos no mercado nacional de futebol da bola, os caras não obedecem do mesmo jeito, entendeu? Às vezes, o golaço do Guerreiro aí, passando para vocês, às vezes o que acontece é o seguinte: o jogador ser menos experiente ou ser mais novo, ele acaba tendo um padrão tático de obediência ao técnico mais rígido, como aconteceu no Fortaleza, que ele conseguia botar o time com 4, 5 atacantes, com os caras fazendo posição de meio de campo e voltando para marcar. No Cruzeiro isso não acontece, porque os caras já têm uma característica pré-definida. Às vezes é mimimi do jogador também, mas não tá de tudo errado o Thiago Neves. Eu acho que o maior erro dele foi ter vindo a público para falar, para criticar o técnico, que é uma coisa que não faz. O cara acabou de chegar no comando do seu clube, você não pode criticar. Eu acredito que o Rogério Ceni vai se dar bem no Cruzeiro ainda, só que precisa acertar algumas coisas extra-campo. Esse elenco provavelmente vai se desmontar, que o Cruzeiro tende a manter há 2 anos, como ele mesmo falou. Olha o gol do Edenilson aí, de cobertura, golaço. Estão dizendo aí que foi só o Rogério Ceni começar a comandar o Cruzeiro que já começaram a levar gol de cobertura. Mas enfim, isso aí é assunto para outro vídeo. Eu só sei que todo mundo estava cravando o Grenal na final, assim como nós cravamos. Só que vamos ter uma final entre Inter e Atlético Paranaense, que também vai ser um jogão. E esperamos que o futebol ganhe com tudo isso. Valeu, galera. Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo. Muito obrigado por todos. Esse Esporte Informação é aqui.